Fala galera, mais uma aula aí do Instituto Aprovar de Ensinos. Meu nome é Wellington e hoje nós vamos falar, dando continuidade aos conjuntos, nós vamos falar da notação de intervalos, tá bom? Então é isso aí galera, quando a gente fala de notação de intervalos, nós estamos falando sobre intervalo aberto, que é o colchete aqui, ó, para fora, né? O colchete para fora assim, é intervalo aberto. O colchete fechado é o intervalo fechado, e temos o semiaberto e o semifechado, quando tem um fechado e um aberto, ou quando tem um aberto e um fechado, tá? Seus extremos no intervalo aberto, aqui ó, no intervalo aberto, seus extremos não estão incluídos, como a gente viu nos vídeos anteriores, né? Quando o número não está incluído, quando o elemento não está incluído, ele não entra na representação do conjunto quando for fazer no formato tabular, né, que a gente viu na outra aula. Mas vendo aqui na notação de intervalo, olha como é que está. Ó. Seus extremos não estão incluídos, mas olha só. Aqui temos o extremo A e o extremo B. E a representação aqui da propriedade está: x pertence aos reais, A é menor do que x e x é menor do que b. Botando um exemplo aqui, colocando um exemplo para vocês entenderem com números, nós vamos entender aqui por que os extremos não entram, não são incluídos. Olha só. Aqui um conjunto A, que está assim, na propriedade de seus elementos está assim: x pertence aos reais, tal que 2 é menor do que x e menor do que 5. Ou seja, ele pertence a um intervalo aberto. Se ele pertence a um intervalo aberto, os extremos 2 e 5 não entram. Então, na hora que a gente for colocar no formato tabular, ou na representação dos seus elementos, vai ficar só o 3 e o 4. Ou seja, 2 menor do que x e x menor do que 5, somente o 3 e o 4 entrarão. Os números que estão aqui entre 2 e 5. 2 e 5, que são os extremos, não entrarão aqui porque o intervalo é aberto, né? Porque também não tem o tracinho aqui embaixo, né? Lembra que a gente falou no outro vídeo? Quando não tiver o tracinho embaixo do sinal, os extremos, esses números aqui, ó, eles não entram nessa representação. Quando for representar em intervalo, aí vai ficar assim, ó, aberto em 2, vírgula, aberto em 5, tá? No intervalo fechado, nós temos os extremos estão incluídos. Intervalo fechado, os seus extremos estão incluídos. Então, os valores dos extremos, eles entram na representação. Aqui nós fizemos uma representação com letra, ó. A e B são os extremos. Fechado. X pertence aos reais, tal que A, é menor ou igual a X, menor ou igual a B. E quando nós colocamos em números, eu vou colocar em números, fazendo com intervalo fechado, coloquei aqui 4 e 7. 4 menor ou igual a x e x menor ou igual a 7. Como eles têm o tracinho, ó, embaixo, no sinal, o extremo 4 e 7, eles entram na representação tabular. Ó, 4 e 7 estão aqui nessa representação. Diferente do exemplo anterior, onde não tem o tracinho aqui, e o 2 e 5 não entraram nessa representação tabular. Então aqui na notação de intervalo vai ficar fechado em 4, fechado em 7. E temos o semiaberto ou semifechado. Aqui nós temos dois exemplos. Quando um de seus extremos são incluídos e o outro não. Aqui, ó, fechado em A, aberto em B. X pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a X, menor que B. E aberto em A e fechado em B, ó, aberto em A, fechado em B, X pertence aos reais, tal que A menor do que X e X menor ou igual a B. Então, quando está falando que está fechado em B, então o sinal é menor ou igual. Aqui, ó, esse sinal, que é onde tem o tracinho, indica fechado. Esse sinal que não tem o tracinho indica aberto. Aqui o sinal tem o tracinho, fechado. O sinal não tem o tracinho, não tem, então é aberto. E aqui colocando números, vocês vão entender melhor assim, ó. X pertence aos reais, tal que 6
menor ou igual a x menor do que 10. Ou seja, se tem o tracinho, o 6 entra. Não tem o tracinho, o 10 não entra. Então, vai ficar do 6 até o 9. Então, ó, 6, 7, 8 e 9. 10 não entra porque não tem o tracinho aqui embaixo. Na representação de intervalo, na notação, né, vai ficar, como o 6 entra, vai ficar fechado em 6, e como o 10 não entra, vai ficar aberto em 10. Aqui, ó, nós temos x pertence aos reais, tal que 2 menor do que x, menor ou igual a 5. Ou seja, o 2 não tem o tracinho aqui, ele não entra. O 5 tem o tracinho, ó, embaixo, então ele entra. Então vai ficar 3, 4 e 5. O 2 não entrou. Na notação de intervalo, aquele que não entrou vai ficar com intervalo aberto, ou seja, o colchete virado para o outro lado, para a esquerda, né, aqui no caso. E aqui o 5. O 5 entrou, então intervalo fechado, ou seja, o colchete aqui fechado no 5. Tá ok? Então, galera, continuando sobre notação de intervalo, nós temos aqui intervalo aberto com o infinito, onde esse símbolo entra, né? Nós temos aqui, ó, intervalo aberto com infinito. Quando tivermos o símbolo do infinito, o colchete, o intervalo sempre vai ser aberto, o colchete vai estar para fora, tá? Seja para a direita ou seja para a esquerda. Então, intervalo aberto, colocamos aqui com aberto em A e com o infinito, ou seja, está aberto também no infinito. Com o valor da representação da propriedade, vai ficar assim. Com a representação da propriedade, fica assim: x pertence aos reais, tal que x é maior do que A. Ou seja, o símbolo de maior indica o intervalo aberto, né? Aqui o intervalo aberto, o colchete está para fora, voltado para a esquerda. Por quê? Porque todos os valores de x são maiores do que A. Então, o valor do infinito, ele está crescendo aqui, ó, infinitamente, né, crescendo ao positivo. Infinitamente positivo. Então, como ele está crescendo, está tendendo ao infinito positivo, e aqui a gente está dizendo que x é maior do que A, então todos os valores de x maiores do que esse elemento A. Então ele está crescendo. Como o símbolo, aqui o sinal, é maior do que A, então está aberto dos dois lados, os colchetes estão virados para fora. E na representação de propriedade com valor, nós temos x maior do que 4, que o 4 não entra na hora que for, né, o 4 não vai entrar na hora que for representar aqui, no formato tabular, vai entrar os valores de x maiores do que ele, mas não entra ele. Então vai entrar 5, 6, 7 e por aí em diante, né? Infinitamente positivo. Na representação, na notação de intervalo, vai ficar aberto em 4, porque é maior, né? O símbolo de maior é aberto, aberto em 4, vírgula é tendendo ao infinito positivo, aberto nele também. Tá bom? Então, toda vez que tiver o símbolo do infinito, o colchete sempre vai estar aberto, tanto para a direita quanto para a esquerda. Outro exemplo aqui é o infinito negativo. Ó, o intervalo aberto voltado para a esquerda, Então, infinito negativo. E no A também o intervalo está aberto. E a representação aqui da propriedade fica, né? X pertence aos reais, tal que A é maior do que X ou X é menor do que A, dá no mesmo. Aqui na representação de valores, nós temos x pertence aos reais, tal que x é menor do que 4. Então, x pertence aos reais, tal que x menor do que 4. Então, todos os valores de x menores do que 4, ou seja, infinitamente ao negativo, né? Vai estar crescendo infinitamente ao infinito negativo, né? São os valores menores do que 4. O 4 não entra novamente porque não tem o tracinho aqui embaixo. Então, vai entrar o 3, o 2, o 1, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, e assim crescendo ao infinito negativo. E na representação aqui, na notação de intervalo, vai ficar aberto no infinito negativo, vírgula, o 4 e o colchete aberto também no 4. Como o sinal é de menor que, então vai ficar aberto, tanto no infinito quanto no 4.
Intervalo semiaberto e semifechado com infinito. Então, nós temos aqui um exemplo. Fechado aqui no elemento A e aberto ao infinito positivo. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Por que ficou maior ou igual a A aqui? Porque o intervalo aqui, ó, é fechado. Toda vez que o intervalo for fechado, o símbolo ou o sinal ele vai ter o tracinho embaixo. Então aqui, ó, nesse exemplo, o conjunto A, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5, ou seja, o 5 vai entrar e todos os valores maior que ele. Então vai entrar 5, 6, 7, 8 e tem aqui infinitamente, né? Tem uns pontinhos aqui que está indicando que está tendendo ao infinito positivo. O 5 entra porque tem um tracinho aqui no sinal, então ele é fechado, tem um tracinho, então ele é fechado em 5. E como são todos os valores maior do que 5, então vai tender ao infinito positivo. Então aberto nesse símbolo do infinito. E aqui é o contrário, tá? Aqui todos os valores tendendo ao infinito negativo com o elemento A. Né? Todos os valores aqui tem um elemento A que está fechado nele e todos os valores tendendo ao infinito negativo. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. O elemento A vai entrar, esse extremo A, né? Esse elemento aqui vai entrar e todos os valores menores do que ele entra também. Então, fechado em A e aberto ao infinito negativo. Um exemplo aqui, no conjunto B, é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. X menor ou igual a 3. Então, quando x é menor ou igual a 3, nós temos que, como tem o tracinho, sabemos que o intervalo é fechado no 3. Ó, fechado em 3. E como tem o tracinho, sabemos que o 3 entra na representação aqui do formato tabular. O 3 vai entrar. Então, como x é menor ou igual a ele, são todos os valores de x, incluindo o 3, então tendendo ao infinito negativo. Ó. Todos os valores de x menores do que 3, incluindo ele. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, e assim por diante ao infinito negativo, tá? Que são os valores de x menor ou igual a 3. Então vai estar aberto no infinito negativo e fechado aqui o intervalo no 3. Tá ok? Então, ó, aberto ao infinito negativo e fechado no 3. Então, espero que tenha gostado. Mais uma aula aí.